Você trabalha em 1000 frentes na empresa da sua família. Só vive apagando incêndio, lidando com o caos e, no final das contas, você sente que ninguém te enxerga como líder. Gente, essa é uma das dores mais silenciosas das sucessoras que eu conheço e é sobre isso que nós vamos falar hoje no Café com a Líder. Sejam muito bem-vindas a mais um Café com a Líder, mas antes de a gente aprofundar esse tema espinhoso, nós vamos fazer uma oração. Então, eu peço para que você feche seus olhos e vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Senhor nos conduza em mais uma semana para que nossos pensamentos, nossas palavras, nossas decisões, nossas atitudes estejam em consonância com os projetos que Ele tem para a nossa vida. E hoje eu trouxe um tema que, vez por outra, aparece nas minhas conversas com as sucessoras, que é esse sentimento que vem de injustiça, de que você se doa demais, que você resolve, assume muitas frentes na empresa da família e que parece que as pessoas não te enxergam, né? Parece que por mais que você faça, por mais que você lide com o caos, não é o bastante, não é o suficiente. E muitas de nós, quando a gente lida com essa frustração, a gente, por não conseguir ler claramente a situação que a gente enfrenta, a gente coloca isso na caixinha da incompetência. É como se a gente não fosse bom o suficiente para o trabalho, né? Porque estamos lá, olhando para um lado, olhando para o outro, várias frentes de trabalho, um caos, e no final das contas a gente acha que é falta de competência, quando na verdade é falta de clareza dos papéis e falta de estrutura de governança, tá? Porque, gente, o esforço por si só, quando ele não tem uma direção, ele não é liderança. E as pessoas acabam automaticamente não te enxergando como uma líder, tá? Vamos para a realidade das empresas familiares, tá? Normalmente as empresas familiares, elas vão crescendo de forma muito orgânica, tá? Então, até um determinado tamanho ou grau de maturidade da empresa, não há um investimento sério em uma profissionalização da gestão, de montar as áreas, as caixinhas e dar responsáveis por cada uma dessas caixinhas. O que é que acontece muitas vezes? É uma mistureba de responsabilidades na mão de todo mundo. Todo mundo trabalha com tudo, todo mundo decide tudo, mas é aquela coisa, ninguém quer ser pai e mãe de menino feio, né? Já ouviram falar desse ditado popular? Ninguém quer ser pai e mãe de menino feio. Então, todo mundo faz tudo, todo mundo mete a mão em tudo. Na hora do vamos ver, quando dá ruim, todo mundo, corre e fica você lá, pagando de incompetente, como se a responsabilidade para aquele trabalho não ter sido conduzido corretamente fosse só seu. Isso é uma coisa muito comum que a gente observa. Então, só constrói respeito quem estrutura processo e organiza a gestão. Então, enquanto você quer ser aquela pessoa que dá conta de tudo, sabe? Aquela pessoa que dá conta de tudo, que sabe de tudo, que se mete tudo, que tudo tem que passar pela mão dela, você nada mais é para o time, para quem te olha de fora, nada mais é do que uma executora e não necessariamente uma líder. E isso é uma dor. Isso é uma frustração tão grande na cabeça da sucessora, que quando elas chegam para mim, elas chegam muito machucadas, mas não machucadas pelo fato de, ai, bichinha, a família não reconhece que ela trabalha muito. Não é isso não, gente. Não é só isso. É porque são pessoas que estão lá dando sangue, sem hora, né? Sem hora mental para descansar. Só um golinho d'água. São pessoas que estão muitas vezes sobrecarregadas emocionalmente com a responsabilidade e ficam cansadas. Quantas delas estão hoje enfrentando muito estresse, muita ansiedade,
não conseguem dormir. É o que eu tenho visto quando eu paro para conversar com as sucessoras, é isso. São esses temas que elas trazem para a gente. E isso é muito advindo da questão da liderança. A musculatura que tem que ser desenvolvida é a liderança. Porque quando a gente está numa empresa familiar, a gente acha que a solução é vender mais. Tudo pra gente é venda, né? Não, vamos vender mais, vamos vender mais. Como se a grande maioria dos problemas das empresas se resolve com vendas. Sim, concordo. Né? Quanto mais caixa entra, quanto mais receita entra, excelente, melhor. Se você fizer um reinvestimento na estrutura da empresa. Agora, se você continuar amadora, se você não profissionaliza a sua gestão, o que é que acontece? O dinheiro entra e o dinheiro sai. Em forma de quê? De prejuízo. Por quê? Porque ninguém consegue dar conta de todas as áreas. Uma empresa que chega num patamar de faturamento, pensa aí, um faturamento seja o dobro do que você tem hoje. Pensa em uma estrutura de empresa que tem o dobro de colaboradores que você tem hoje. Como é que essas empresas que você pensa que é o dobro do tamanho da sua, como é que você acha que essas empresas elas estruturam as áreas? Será que é o dono ou a filha do dono assumindo todas as áreas ou é construindo por tema? Bom dia, Laís. Bom dia, Dion. Bom dia, Tia Dion. Tia Dion tá aqui online. Muito bem. Beijo, Tia Dione. Bom dia, Laís. Bom dia, Neide. Bom dia, Ana, Dani, Milene. Olha aí, a galera chegando aqui. Tati, minha mentorada. Tudo bom? Tati também, uma sucessora. Olha aí. E aí, gente, o que é que acontece? Existem algumas verdades que mudam o jogo da empresa e são verdades que a gente precisa compartilhar aqui, tá? Primeira coisa, fazer de tudo vai sim te deixar ocupada, mas não vai fazer com que você seja respeitado. Deixa eu te falar, quando eu entrei na Tropical, nessa parte mais operacional, comercial, tudo, eu tinha essa ilusão. Na verdade, no começo, a gente precisa ter um pouco desse faz tudo, sabe? A gente precisa estar em todas as áreas, a gente precisa entender, para a gente criar uma visão 360 graus do negócio e entender como é que a empresa funciona, como é que a empresa gira, como é que são as áreas, como é que são os mecanismos entre as áreas. E no começo foi muito assim, até porque naquela época a gente estava num grau de gestão que era tudo muito misturado. Então, realmente, todo mundo fazia um pouquinho de tudo. A pessoa que comprava era a pessoa que fazia operação, que fazia gestão do gerente, que fazia as campanhas de marketing. Era assim, sabe? Todas as áreas, um bololô. Por quê? Porque é normal, não é demérito nosso. É a evolução natural da empresa. Só que chega num tamanho de empresa, você começa a travar seu crescimento, porque em termos de time, de gestão, você chegou num teto, ou você trava seu crescimento, ou você começa a perder faturamento. Por quê? Porque as pessoas vão perdendo, a empresa vai perdendo eficiência, o mercado ele vai evoluindo, vão chegando novos players, e ou você começa a ter mais gestão, mais indicadores para tomar melhores decisões, ou você vai ficando para trás mesmo. O mercado está muito competitivo hoje. Então, no começo, a gente fica mesmo com essa ilusão de que vamos abraçar todas as áreas, vamos resolver todos os problemas da empresa, vem pra cá que eu aguento, que eu dou conta. E não é bem isso. Porque sabe o que acontece? A pessoa se acostuma com você meio sendo a faz-tudo do negócio e sem foco. Sem você ter foco, você não gera um resultado visível. E foi assim que eu comecei a me sentir. Eu trabalhava tanto em várias frentes ao mesmo tempo que chegou uma hora de tá bom, mas e qual é o meu valor para o negócio? Onde é que eu realmente gero resultado? No que é que eu sou de fato boa? Porque sem um resultado visível, você não gera autoridade. Você não gera autoridade para o seu time, você não gera autoridade para os fornecedores e você também não gera a autoconfiança necessária, porque você não tem resultado para palpar. Entendeu? Então você fica eternamente lá com aquela síndrome da impostura. Eu tô aqui resolvendo o mundo, lutando, mas a sensação só tem um sabor amargo. A rotina tem um sabor amargo, porque você não consegue tangibilizar. Como você não tem uma área específica, com um time específico, com demandas específicas, com indicadores específicos para você responder, fica a sensação de que como o caos é seu, você é responsável pelo caos. Necessariamente, como o caos não muda de endereço, né? Porque se você não investe em gestão, você vai viver sempre o caos. Então, fica parecendo que isso é incompetência sua. Então, você vai perdendo autoridade junto ao time,
junto ao mercado. E você também. Olha o barulho de uma ambulância aqui. Peraí. Fica parecendo que você não é capaz, quando na verdade você só não tem clareza, você não tem foco de atuação. Segunda verdade, quem faz tudo confunde esforço com valor. Eu vivi também de muitos dilemas nesse sentido, tá? Quando eu trago esses temas aqui pra vocês, gente, eu não trago do além, né? Eu trago por experiências, por vivências. E é muito isso também, assim, eu vejo varejo, você precisa de muita energia, né? Então, acho que toda empresa, né, não importa a área, você precisa de muita energia, de muito movimento, você precisa animar as pessoas, você precisa engajar as pessoas, motivar as pessoas, você precisa ter energia para fechar com o cliente, você precisa ter energia para lidar com os fornecedores. Ninguém gosta de entrar numa sala de negociação, uma sala de reunião, ou se não, estar com um vendedor, você sendo cliente, chegar numa loja, um gerente, um vendedor, que o povo é assim. Então, de toda forma, quem trabalha no mercado, né, precisa ter muita energia, precisa ter muita atitude, muita intencionalidade para a vida. Só que o que é que acontece? Às vezes, a pessoa confunde essa energia, esse esforço com valor. Aí começa, não, mas eu tô aqui trabalhando de noite, dia e noite, respondendo WhatsApp, 10 horas da noite, de domingo, olhando as câmeras, enfim, você confunde esforço com valor. E você começa a se perder nisso, a dispersar a sua energia. Sacrifício, por si só, não é estratégico. A gestão, ela não deve ser um martírio, pelo contrário. Toda vez que o pessoal chega pra mim e fala, mas é porque é muito. Aí o pessoal, assim, e é uma crença que a gente tem também. Às vezes, né, alguém chega pra mim, não, 20 lojas, Ave Maria, é demais, não sei como você dá conta. Aí eu olho pra ela e digo, rapaz, pois tem gente que tem 40. Tem gente que tem 100 lojas. Tem gente que tem 200 lojas. E como é que eles dão conta? Dão conta, né? Porque a gestão, ela não é um martírio. A gente é que tem essa crença limitante que o que a gente está tocando hoje é algo muito grande e muito complexo, quando na verdade alguém toca isso com o pé nas costas, ganhando dinheiro e vivendo. A gente é que não sabe ainda o que essa pessoa faz. Então é muito isso. Qual é a habilidade que eu ainda não tenho? Qual é o conhecimento que eu ainda não tenho? Qual é a ferramenta que eu ainda não utilizo? Qual é o time que eu ainda não estruturei para eu conseguir dobrar meu negócio de tamanho, aumentar meu faturamento, dobrar meu faturamento. Só pra gente trazer essas reflexões desse início de semana e a gente parar de olhar pra nossa realidade e achar, meu Deus. Às vezes é só esforço sem direção. É energia, é movimento, mas sem direção. Porque lá atrás, quando você não tem clareza de qual é a sua área, qual é o seu foco, quais são os seus indicadores, você fica lá perdidona. Só se duvidando. Olha aí, Duda dizendo aí. É sobre isso. Laís falando, perfeito. É isso. É só a gente ajustar a mentalidade, tá? E a terceira verdade é, liderança exige clareza e não heroísmo. Claro, eu sou a favor de uma liderança inspiracional, só que inspiração não é heroísmo. Até porque poucos conseguem ser heróis na vida real. Então, quando você coloca uma liderança como heroísmo, quem tá aqui subordinado a você, oxe, ela é uma heroína. Quero nada chegar aí. Coisa de louco. É ou não é? Se você coloca a liderança como um heroísmo, como uma coisa muito distante da realidade, você acaba afastando as pessoas do que elas deveriam buscar, que era excelência, foco, clareza, gestão. Então, o líder, o verdadeiro líder é aquele que escolhe o que fazer e o que não fazer. Mas a escolha dele é baseada em quê? No que ele gosta de fazer? Não necessariamente. A escolha do líder, no seu dia a dia, na sua rotina, nos seus compromissos, nas suas decisões, é onde é que o líder é mais estratégico.
Onde é que o líder é mais estratégico? Como eu, Raíza, hoje devo utilizar meu tempo, minha energia mental? Olha aí, Silveira Semijóias está aqui falando sobre palestras, né? A gente às vezes vai numa palestra, aprende uma ferramenta, e na minha palestra no Sebrae, sexta-feira, eu falei sobre algumas dessas ferramentas, sobre a utilização do tempo, mas só o tempo não adianta, sobre a gestão da nossa energia mental. Porque nossa empresa não vai ser maior do que a nossa capacidade de tomar boas decisões para ela. Então o líder, ele precisa ter muita clareza sobre o que fazer e o que não fazer, como utilizar seu tempo. O líder é aquele cara que protege a cultura do negócio, que está focado em levar as pessoas para apertar os ponteirinhos certos, apertar os parafusos corretos para fazer aquela engrenagem funcionar para o bem. E o que é o bem? Lucro. O bem é o lucro, gente. E claro, quando a gente vê os negócios hoje em dia, a gente olha para os negócios hoje em dia, a gente sabe que lucro está muito atrelado a bons produtos, a bons serviços, a um bom ambiente de trabalho que você ofereça para os seus colaboradores. Então sim, o fator felicidade no trabalho é algo determinante, é algo importante para a lucratividade do negócio. Mas não somos ONG. A empresa tem que lucrar. E o líder é o cara responsável por proteger a lucratividade do negócio, fazendo com que as pessoas caminhem para onde deve seguir. Que as pessoas não se acomodem na sua zona de conforto. Porque imagina uma democracia em que, o time de marketing escolhe qual o orçamento que ele quer usar na campanha. Aí vai escolher o orçamento confortável para ele. O time de vendas escolhe qual a meta que ele quer atingir. Será que ele vai botar uma meta difícil? Depende do dia. Vai ter dia que ele vai escolher uma meta difícil, vai ter dia que ele vai escolher uma meta que ele ache na visão dele, daquele dia emocional, que tá tudo bem. E o líder é aquela pessoa que tem que botar todo mundo em movimento, se desafiando, buscando novas ferramentas, se reinventando, porque fazer mais do mesmo sempre não vai fazer com que sua empresa continue competitiva no mercado. Então é importante que a gente tenha essa visão, tá? Então, para trazer um mapinha de liderança aqui para vocês, eu sempre trago reflexões, né, algumas perguntinhas, e eu vou trazer aqui 3 perguntinhas de como líder vocês podem refletir, tá? Para virar essa chave e já começar essa semana diferente. Primeira pergunta: qual é o meu papel hoje principal dentro da empresa? É o papel no singular. Qual é o seu papel? Eu, Raíza, meu papel é muito claro. Eu cuido da confecção das lojas Tropical. Então, a caixinha confecção, desenvolvimento de coleção, compra, análises de mercado para confecção, sou eu. Eu sou responsável. Claro, as responsabilidades e tarefas que advêm desse tempo, eu reparto com o time. Mas esse é o meu papel. A qualidade do meu trabalho lá é representada pelos indicadores de resultado desses departamentos. Claro, tudo é muito complexo. Então, se uma loja específica não está vendendo bem a confecção feminina, digamos, é algo que eu tenho que trabalhar, é responsabilidade minha trabalhar. Mas aí eu vou mapear as causas, porque pode ser produto, pode ser atendimento, pode ser ruptura, pode ser fit do time, atendimento que não esteja muito legal, a exposição do produto em área não tá legal, ou até tá legal a exposição, mas tá com ruptura de tamanho e cor, o abastecimento da reposição não tá legal. Então, uma série de fatores, mas a confecção é minha responsabilidade, eu tenho clareza sobre isso. É o meu papel entregar uma confecção competitiva para o mercado de magazine, para o nosso mercado. Quais tarefas eu faço que não precisariam ser feitas por mim? Outra crença que a gente tem, que a gente acha que precisa abraçar todas as tarefas.
Na verdade, a gente tem que ter muita clareza sobre o que de fato, né, naquela matriz de Eisenhower, eu já falei algumas vezes sobre essa matriz aqui, sobre o que de fato é importante e urgente, e o que é importante, mas não é urgente. Mas por ser aqui importante é onde a gente tem que estar. O que não é importante, mas, por exemplo, é urgente, são temas que a gente pode delegar. Ferramentas de delegação. Posso fazer uma nova live sobre isso aqui, mas já tem Café com a Líder sobre ferramentas de delegação. Feedback, como passar as tarefas, etc. Então, vocês precisam analisar muito quais as tarefas que eu faço hoje, o que é que está tomando meu tempo hoje, que está extraindo, sugando o tempo, que era para eu estar analisando os resultados, ajustando estratégias, porque nem todas as estratégias de mercado que a gente cria para o nosso negócio funcionam. Algumas funcionam mais, outras menos. Algumas funcionam em algumas unidades, em outras unidades não funciona. Algumas funcionam até determinado tempo, depois começa a morgar, então você tem que criar novas. Então, o líder tem que estar sempre com esse olhar estratégico, conduzindo a parte tática do negócio e executando, eventualmente, alguma atividade operacional. Eu executo atividades operacionais, não tem nenhum problema nisso. A gente vai botar a mão na massa em algumas coisas, sim. Prova de roupa, piloto, visita a fornecedor. Mas se sua agenda só é ocupada por tarefas operacionais, não tem uma clareza do que você entrega de valor para o negócio, então minha filha tá bronca aí, viu? Reflita. Aproveite que é segunda-feira, reflita. E a terceira pergunta é: o que é que eu vou delegar, documentar ou eliminar até o final da semana? Hoje é segunda, você tem até sexta. Para pensar. Quais atividades, tarefas que você está executando hoje só por comodidade? Às vezes é até uma comodidade assim, tô meio cansada hoje, deixa eu fazer essa atividade, essa tarefinha aqui que eu gosto. Das tarefinhas, é operacional, mas eu gosto. Está atrapalhando, está tirando o tempo seu que era para você estar pensando na estratégia do seu negócio. Era para você estar planejando alguma coisa. Áreas que só você pode pensar, áreas que só você pode fazer. Essa é a reflexão. Sem clareza de papel, gente, não existe liderança, né? Existe ilusão, existe sobrecarga. E é assim que eu tenho encontrado as sucessoras. Sobrecarregadas. Desiludidas até. Com o mercado, com o negócio. E não é fácil, não. Mas o remédio é esse. Começa por aí. Liderança. Não tem como fazer. Então é isso, gente. Você sucessora que me segue aqui, deixa eu te dar esse recado. Você não nasceu para ser o faz-tudo da sua família, não. Tá? Você muitas vezes se coloca nesse lugar. Querendo aprovação, querendo uma validação. Ou às vezes as pessoas mesmo colocam nesse lugar. Tudo bem, eu sei que tem um pouco de contexto externo, tá? Mas você não nasceu para ser faz-tudo. Você é uma liderança. Você nasceu para liderar. E liderança não é peso. Liderança tem ônus e bônus, sim, mas não é peso. Liderança é direção. Você tem que ser direção para você e direção para todos ao seu redor. Famílias fortes constroem negócios prósperos. Só que precisa ser através de clareza, estrutura, gestão e não exaustão. Pessoas exaustas adoecem, pessoas adoecidas não tomam boas decisões para o negócio. A verdade é essa. Agora, se esse tema falou com você, continua comigo, eu te convido para conhecer o meu podcast, o Papo de Sucessora, um podcast que eu tenho no YouTube ou no Spotify. Você vai colocar lá, Papo de Sucessora. O link está na minha bio também. E se você está nesse lugar de sucessão hoje, tentando ser líder, tentando ser reconhecida e enfrentando dificuldades, enfrentando obstáculos no caminho, fala comigo no direct, escreve lá um oi, palavra sucessora, que eu vou saber qual é o assunto. E eu tenho uma agenda que eu converso com algumas de vocês e passo alguns direcionamentos estratégicos, alguns insights, compartilho minhas experiências, tá? Claro que é um ambiente onde a gente vai estar num papo tranquilo, sigiloso, para que a gente possa ter esse ambiente de compartilhar nossos desafios, né? Porque aos olhos do mundo, a sucessora nada mais é do que uma privilegiada.
mas só quem vive na pele o que é uma sucessão sabe a responsabilidade, sabe a pressão, sabe a dificuldade que é a gente conduzir essa missão, né, de forma a ser bem sucedida nisso. Eu fico brincando que a gente é uma ponte. Nós somos uma ponte entre uma geração e outra. Uma geração que nos entrega um negócio, que todo mundo acha que o negócio vem redondinho, bonitinho, todo prontinho, e a gente só faz pose, só que não é bem assim. Todo negócio enfrenta seus desafios, suas necessidades de evolução e de reinvenção. E nós vamos entregar esse negócio para a próxima geração, né? Então, que a gente entregue um negócio muito melhor para a próxima geração. E essa é uma missão árdua, principalmente no mercado como hoje, que a gente está enfrentando grandes disrupções, como reforma tributária, que vai mudar completamente modelo de negócio no Brasil. Precisa revisitar esse tema. Não tem uma empresa que não vai ser impactada com isso. E se você, que está me escutando aqui, ainda não parou para refletir como a reforma tributária vai impactar suas margens, sua precificação, seus processos internos, então você já está atrasada, tá? Precisa estudar isso. Conversar com o contador, conversar com o tributarista, talvez fazer algum curso específico, entender, conversar com outros empresários, ver como é que o pessoal do seu segmento vai se posicionar. Importante. A gente tem um sócio majoritário, que é o governo, entendeu? E a gente precisa se organizar ali para ter uma empresa bem redondinha, bem bonitinha. E tem outra disrupção acontecendo que é a IA. Pensa assim, a gente sempre teve a sensação de que as grandes empresas do Brasil, as empresas que faturam bilhões, que tinham acesso às tecnologias mais sofisticadas, e aí que elas ficavam mais distantes ainda da nossa realidade. Só que hoje, com a IA, você vai ver negócios muito pequenos ou negócios que ainda nem surgiram, crescendo, passando você e se tornando gigante. E se você não souber analisar as oportunidades, o cavalo vai passar selado, você não vai montar. E aí lá na frente seu negócio pode sumir do mapa. Então estamos passando por um momento de muita disrupção. Seja para um lado ou para o outro. Não tem como você fazer feito o avestruz, colocar a cabeça debaixo da terra e fingir que não tem nada acontecendo. Infelizmente é um luxo que nós, sucessores, nós não podemos carregar. Tá bom? Mas no final das contas é sempre acreditando naquela máxima de famílias fortes e negócios prósperos. Muito obrigada por sua atenção. Até a próxima semana. Fiquem com Deus, ótima semana. E eu estou aqui no direct para responder as perguntinhas de vocês. Até mais.